O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a sua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do seu povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter corações de pais e filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava fora esperando Zacarias e admirava-se com a demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava em sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém.
Querido povo de Deus, nesse santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, hoje, já aproximando de domingo, quarto, se canta uma música, Mãe mais que tudo, Santa mais que tudo santa. Eu peço que me ajudem, a voz está cansada, vai lá. Santa, mais que tudo santa, fez do seu ser moradia de Deus, tão mulher, mãe da esperança, força orante, fez a luz nascer. Santa Maria, segura os olhos meus, sigo meu caminho. Santa Maria, roga a Deus por todos nós. Depois cantaremos de novo em pós-comunhão, porque esse é o Espírito. Santa mais que tudo santa, Maria, fez do seu ser moradia de Deus. Tão mulher, mãe da esperança. Exatamente isso. Mãe da esperança, advento. Mãe da esperança, o bendito fruto do teu ventre. Mãe da esperança, que nos traz o Salvador. Mãe da esperança, que nos prepara para celebrarmos mais do que o aniversário de Jesus. Eu explicava ontem, o Natal em nossas vidas. Por isso, a liturgia, desde o terceiro domingo do Advento, começa de uma forma bastante pedagógica, se você observar, nos falar de alguns relatos que antecedem o nascimento de nosso Senhor. Relatos que têm por objetivo nos mostrar a historicidade, a veracidade e a grandiosidade de quem há de nascer. Se lembrarmos, vários momentos falando o nome do governador, falando o ano, falando quem era o rei, falando detalhes históricos, para que eu e você não tenhamos dúvida. Jesus nasceu e vai nascer. Não é um mito, não é uma história ficção, é um fato. Mais do que aniversário de alguém do passado, o nosso Natal. E hoje nós falamos de alguns parentes de Nossa Senhora, e de modo particular a figura de Zacarias, que exercia uma função muito importante no seu templo, no seu tempo. Ele era um sacerdote da antiga lei, é verdade, mas um sacerdote que fazia parte do grupo de Abias. Zacarias poderia-se dizer, entre aspas, um sortudo. Eram muitos os sacerdotes, e nem todo sacerdote existente necessariamente passava pelo Santo dos Santos, que ficava dentro do templo de Jerusalém. Por serem muitos, lembramos que era uma tribo inteira dedicada a ser sacerdote, era um privilégio
era uma bênção de Deus quando o grupo ia. Mas veja, um grupo. E do grupo, ele foi sorteado para entrar naquele ano. Você percebe a mão de Deus? Você percebe como nada é o acaso? Zacarias tinha um outro elemento. Ele queria ter filhos. Já era idoso, Isabel era estéril. A decisão do casal, apesar de carregarem dentro deles um desejo maior, e eu diria, uma humilhação. A própria Isabel fala disso. Porque pare para pensar, como Zacarias podia ser tido diante do povo? Esse é um bom sacerdote, mas casado com uma estéril. Lembre que a esterilidade, não ter filhos, era, por algum motivo na cabeça do povo, um castigo de Deus. Então, veja a contradição. Zacarias, como é que podia ser um sacerdote bom? Alguma coisa eles tinham feito na cabeça do povo. Na cabeça do povo tinha alguma coisa errada que eles não podiam gerar. Qual foi a atitude do casal? Abandonou a Deus? Não. Abandonou de ser sacerdote? Não. Abandonou a sua missão? Também não. Nós devíamos nos apegar em alguns pontos. O mais importante é você diante de Deus. Sinceramente, o julgamento dos outros pouco vale. Imagine Zacarias sendo um sacerdote. Eles persistiram obedecendo a Deus. O próprio texto coloca, não tinham filhos, certamente motivo de humilhação, tanto que o próprio evangelista Lucas fala que Isabel, depois de grávida, se escondeu e disse: o Senhor fez por mim, Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Isso era forte. Para Lucas lembrar disso depois, é que fizeram muitas críticas a Zacarias. É porque Isabel, de alguma forma, sofreu muito com isso. Mas o texto começa dizendo: os dois eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente todos os mandamentos e as ordens do Senhor. Filhos, as coisas não vêm como a gente quer, e às vezes nós não entendemos, mas nem por isso nós podemos culpar a Deus, ou segundo, abandonar o seguimento de Deus. Quantas vezes a gente é ridicularizado, quantas vezes a gente se pergunta por que, o que está acontecendo. Ontem eu falava de José, um homem apaixonante, um homem pacífico, se vocês lembram minha homilia. Hoje nós vemos um casal perseverante em Deus. Repito de novo, para que nos fique claro, ambos eram justos. É impressionante você entender que Zacarias compreendeu Isabel na sua esterilidade. Para o tempo não era tão simples. Eu pergunto, e agora me referindo aos casais, me referindo às famílias, nós estamos pedindo paz na família. Será que nos contratempos da vida, a família se mantém justos diante de Deus? Será que esse não seria um apelo? Será que hoje, eu começava o programa do rádio dizendo que é tempo que, se você lembrar
que alguém tem algo contra você, Jesus ensinou como agir. Se você estiver como oferenda para apresentar a Deus e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferenda, vai se reconciliar e depois volte. Natal é reconciliação. Então não seria o momento, quarta-feira, quantos dias faltam para o Natal? 5. Não seria hoje o dia da gente pegar o telefone, pedir, rezar um pouquinho antes e buscar a reconciliação? De dar uma volta um pouco maior e passar na casa de alguém. Padre, mas eu tenho medo de uma cara feia. Ô meu filho, tenha medo do diabo, que a cara deve ser um bicho. Você escutou hoje no rádio aquela infeliz, olha o estrago que fez na vida, foi na cartomante. Você escutou? Me segurei para não dizer umas coisas. Para quê? Agora fica vendo bicho ruim em tudo. Pudera, foi onde não devia. Quero ver meu futuro. A mulher fala um monte de desgraceira para ela, agora não consegue dormir, porque vê gente na janela, vê gente no quarto, vê vulto, vê assombração, está assombrada. Mas vai ver o diabo para ver se não te assombra. Veja, são dois caminhos que a pessoa faz a escolha. Existe assombração? Um caso típico hoje, uma pessoa assombrada porque foi querer ver o que não devia. Como que se deve agir? A palavra de Deus diz hoje, você tem contratempos, todos têm contratempos, se manter justos diante de Deus, obedecer fielmente a Deus, os seus mandamentos e suas ordens. Isso não é para mim, isso não serve, isso não constrói, e você ir cortando. E eu diria hoje, buscar a reconciliação, acreditar nessa intercessão de Nossa Senhora, e digo a todo mundo que está me escutando, agora entrando Belém do Pará, que cada um hoje tome uma iniciativa, vá atrás, se incomode com a reconciliação. Na mesma forma, olha a palavra, que Deus se incomodou, se preocupou. A palavra incomodar é se preocupar em se reconciliar com a humanidade. Você se preocupe hoje, eu vou me reconciliar com a minha família. Mas e se fulano negar? Aí a culpa já é da pessoa, já não é mais tua responsabilidade, aí já não é mais teu problema. A pessoa sumiu e decidiu não se reconciliar, mas você deu o primeiro passo. Meus irmãos, onde tem reconciliação, o diabo foge. Onde tem humildade, Deus habita. Se você observar, olha o que Isabel disse: Deus me tirou da humilhação pública, olhou para a humildade de sua serva, disse Nossa Senhora. Aonde reside humildade, tem Deus. Seguindo Zacarias, eu disse, teve um privilégio, a mão de Deus, que ele foi para Jerusalém, ficavam vários dias a serviço, entrou no templo, foi sorteado para ir fazer a oferta do incenso, e recebeu a mensagem do arcanjo. Arcanjo Gabriel, a tal ponto que não há dúvida, eu sou Gabriel. E olha, não é qualquer um, né? Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. É forte isso. A nossa devoção dos arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, é forte. São os arcanjos que estão na presença de Deus. Brinca não, meu filho. Zacarias, não tenhas medo,
Deus ouviu a tua súplica. Às vezes a graça Deus nos dá, Deus nos oferece, Deus nos entrega. Deus ouviu tua súplica, Deus ouviu o teu clamor, Deus atendeu a tua prece. Zacarias, você vai ser pai, tua esposa vai ter filhos. Se você olhar num paralelo com o anúncio de Nossa Senhora, Maria também ficou perturbada, é a mesma palavra. Maria perturbada, Zacarias perturbada. Maria com medo, Zacarias com medo. Até aí tudo bem, é normal. Até numa aparição você saber se é um anjo ou se é o demônio, os dois aparecem. Isso é fato. Você sempre tem que pedir, é coisa de Deus ou não? Isso está no combate espiritual. Quem não leu, faz favor de ler. Você sempre tem que perguntar. Santa Teresa d'Ávila dizia que a maior dificuldade dela era distinguir se as aparições eram de Deus, São Pio, ou era do diabo. Por isso Santa Teresa diz: eu não quero ver. Livre-me de visões. Voltemos ao texto. Portanto, medo, Zacarias, Maria medo. Zacarias perturbado, Maria perturbada. Arcanjo Gabriel, Arcanjo Gabriel. Por que Zacarias ficou mudo? Porque Maria, apesar de pedir, como se dará isso? Mas o como se dará de Maria é: pode fazer, pode manifestar. Zacarias disse: que prova eu terei? Oh, infeliz palavra! Que prova você me dá? Veja, o anjo acabou de anunciar uma graça, veio trazer uma boa notícia. Ele disse: eu sou Gabriel, aquele que vejo Deus, e vim te dar uma boa notícia. E Zacarias, no santo dos santos, tem coragem de dizer: me dê uma prova. Eu e você. Aqui nós estamos diante de seguir o caminho de Zacarias ou de Nossa Senhora, novena. O Senhor dizendo, quantas vezes Ele diz: você rezou? Eu vim para te dar essa graça, é tua. Que prova eu terei? Será que esquecemos aquilo que nosso Senhor disse? Felizes os que acreditam sem terem visto. Será que aquilo que o Senhor vem nos anunciar não vai nos exigir renúncia? Ah não, Senhor, eu pedi, mas eu estava meio dormindo, viu, Senhor? Não é bem isso que eu quero, não. Ah, mas para eu receber a graça eu tenho que fazer isso, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que renunciar àquilo. Senhor, eu acho que eu não quero, não. Que prova eu terei? Será que nós não estamos nessa fase de o Senhor nos dar e a gente ficar pedindo provas, de querer negociar com Deus, de querer barganhar com Deus, e o Senhor dizendo: é tua boa notícia, eu te dou essa libertação, eu te dou essa graça, eu te dou essa bênção. Cabendo a nós só dizer: sim, Senhor, eis aqui o teu servo, Maria. Ou me dê uma prova. Cada um de nós deveríamos. Nós estamos sempre de novena em novena. E eu não me canso de fazer novena. E mesmo que alguém diga: para que tanta novena? Novena não é para Deus. Oi? Aqui já tem um anjo. Muito obrigado. Que arcanjo que é? Vamos ver. Olha aqui, acabei de ganhar o arcanjo Miguel. Que Deus abençoe. Obrigado. Mas, voltando à nossa reflexão,
Sejamos como Nossa Senhora. Eis aqui teu servo, eis aqui tua serva. Portanto, hoje fica diante de nós Zacarias e Maria. Eu não me canso de fazer novena, e não é a novena em si. Deus não precisa de novena, quem precisa de novena sou eu e você. De novena em novena, para ver se nós nos dobramos à vontade de Deus. Se não ficamos diante de Deus dizendo, me dê mais uma prova. O Senhor vai dizer, eu já te dei tantos sinais, você quer mais? Portanto, se é assim, qual é a graça que você tem pedido com insistência? Enquanto eles cantam, mais uma vez, santa mais que tudo santo, eu te pergunto de novo, qual é a graça que você vem pedindo? Refresque a sua memória. Vá que você hoje, agora, o arcanjo Gabriel chega do teu lado, agora, e diga assim, José, como é que é o teu nome? Francisca, hoje a graça é sua. Quem sabe se o arcanjo vai sentar do teu lado, ou vai chegar na tua cabeça e dizer assim, como é que é teu nome? Dina, o Senhor ouviu o teu clamor. Gente, não vai dizer, me deu uma prova, não seja bobo. Diga hoje, eu aceito, Senhor. Faz o teu momento com Deus. Faz o teu momento com Deus. Se coloca diante dele e pense qual é a graça que você está pedindo, insistindo, clamando. Reza, filho. Reza, filha. O arcanjo chegando perto de você, sinta isso. Mãe da esperança, força orante, fez a luz nascer. Santa, Santa Maria, segura os olhos teus, sigo meu caminhar. Santa, Santa Maria,